Página de preparo, né? E a página é do livro Segue-me, Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E o título é Natal. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Lucas 2,14. As legiões angélicas, junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não apresentaram qualquer ação de reajuste violento. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando a nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não se declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem castigo ao rico avarento, nem punição ao pobre desesperado, nem desprezo aos fracos, nem condenação aos pecadores, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem anátema contra o gentio inconsciente. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da boa vontade. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontrara, enfim, o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, assombrados ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso passaria à condição de doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidom, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais sofreriam relegados ao abandono nos vales de imundície. Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmãos, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, recorda que o Mestre veio até nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, vontade, estendamos a simpatia a todos e comecemos a viver realmente com Jesus, sob os esplendores de um novo dia. Então, já nesse ambiente harmonizado, vamos fazer agora a nossa oração inicial. Aqueles que se sentirem à vontade, podem fecharem os olhos, e todos elevando o pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre querido. Nós agradecemos, ó Pai, por mais uma vez estarmos aqui reunidos para mais uma manhã de alegria, de confraternização, de amor, de aprendizado. Que o Senhor permaneça conosco, fortaleça a nossa vontade de segui-lo na sua luz, na sua paz e no seu amor. Que a sua paz permaneça conosco durante todo este dia e essa semana que se inicia.
Que assim seja, graças a Deus. E agora, né, nós começamos a nossa palestra de hoje com a nossa querida amiga Ana, e ela hoje vai falar sobre a família de Jesus. Ana, que você seja bem inspirada. Já está, né, Aninha? E que o Senhor te acompanhe. Obrigada. Bom dia a todos, que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com a gente nessa manhã tão linda, iluminada por esse sol maravilhoso. Como sempre eu falo, é sempre motivo de alegria a gente estar aqui em torno do Evangelho de Jesus. E hoje, a convite da casa, Daniel, o Henrique, né, me deram essa responsabilidade, né, porque eu acho uma tremenda responsabilidade falar da família de Jesus, né? E eu espero que as reflexões que eu fiz e que vou compartilhar com vocês agora possam nos esclarecer, nos trazer um pouquinho mais de conhecimento, né, e contribuir para a nossa evolução. E assim sendo, eu vou começar falando para vocês, isso aqui não é cola, é roteiro, é o roteiro das reflexões. Primeiro, lembrando, né, que em todo esse mês de dezembro, nós estamos falando e tratando, né, do homenageado, que é Jesus, né? Eu sempre lembro da Dilma, né, que ela sempre fala, e essa fala ficou no meu coração e na minha mente. A magia do Natal está no ar, né? Então, durante todo esse mês de dezembro, a gente tem essa presença, né, maior, né? Ele está presente em todos os dias, mas é nesse mês de dezembro que as pessoas despertam um pouquinho mais para a presença dele, né? E assim nós tivemos o nosso amigo Jânio, no primeiro domingo, falando sobre a anunciação de Jesus. Foi um estudo maravilhoso, muito enriquecedor, foi um estudo muito bom. No domingo passado, tivemos a querida Rose, né, que teve como tema Jesus chegou, né, a chegada de Jesus. E hoje, como a Carla já explicou, o tema é a família de Jesus, né? E eu, então, para começar, quero perguntar a vocês qual é a primeira imagem, o que vem à cabeça de vocês quando a gente fala dessa família de Jesus? Que imagem é que vem à nossa mente quando a gente fala? Essa imagem que geralmente é representada em nossos lares. Quem poderia? Eu escutei, exatamente. E só a título de ilustrar, eu trouxe aqui, né, esse pequenino, né, presépiozinho, porque ele é a primeira imagem que vem à nossa mente, né, da família de Jesus. Mas por que isso? Porque o Brasil foi colonizado pelos portugueses, todo mundo sabe, e foram eles, né, que trouxeram essa imagem, né, esse simbolismo para aqui, para as nossas terras. Porque os jesuítas, o movimento franciscano, aqui chegou trazendo essas tradições que por lá eles já tinham. E como sempre eu lembro, eu até brinquei ainda há pouco com o seu João, ele sempre nos conta essa historinha do presépio de São Nicolau, quando ele fala para a gente do Natal. E, nesse caso do presépio, a primeira representação foi no ano de 1223, que São Francisco pediu ao Papa autorização para que representasse
esse nascimento de Jesus, porque o povo daquela época, a maioria não sabia ler, não sabia escrever, e ele queria divulgar ainda mais, né, a fé, né, esse nascimento de Jesus no coração daquelas pessoas. E nada melhor do que representar para que eles pudessem compreender melhor. E foi assim que surgiu essa imagem que a gente traz até hoje como tradição, algumas famílias, outras não, né, dessa representação do nascimento de Jesus. E aqui ao Brasil, como eu falei, chegou com o movimento franciscano, que aqui veio, José de Anchieta e tantos outros que aqui chegaram, trazendo essa representação da família de Jesus. E naquela época, como eu disse, não era permitido esse tipo, vamos dizer assim, de teatro, né, de representação, e São Francisco precisa, então, pedir ao Papa, e ele concede a permissão para que fosse, então, feita a representação, e aí, mais tarde, essa representação foi sendo feita, entalhada, né, de várias formas, só para simbolizar o nascimento dele. E isso nos serviu como uma introdução para esse nosso tema, que é a família de Jesus. Aí eu me peguei, quando estava refletindo, pensando assim, e nos evangelhos? Nós temos nos evangelhos, né, alguma referência à família de Jesus, a essa genealogia de Jesus, porque aqui, quando encarnados, né, todos nós, a gente fala, né, fulana, por exemplo, Aninha, filha do seu Mário, da dona Lili, nasceu lá no Santo Cristo, conhece ela? Aí a gente começa, né, uma linha, avó, tinha a avó Júlia e tal, e a gente vai fazendo aquela conexão dessa família corporal, né? E Jesus também teve essa família corporal, porque nós já vimos com a Rose, né, que ela mostrou isso muito bem, explicando todo o planejamento, né, dessa encarnação de Jesus aqui na Terra. Imaginem, né, o quão difícil deve ter sido para ele, né, com tamanha luz que a gente nem pode imaginar, né, se apagar ao ponto de vir estar aqui com a gente para nos ensinar, para trazer esse evangelho que ilumina a nossa vida todos os dias. E aí eu fiz uma pequena pesquisa de alguns pontos dessa genealogia, né, quer ver da onde surgiu essa herança, né, de Jesus corporal, também dele do parentesco com João Batista, que era seu primo, né, veio primeiro, e a ele foi encontrar para ser batizado, e João Batista diz a ele, mas eu não sou digno, né, de fazer isso, era você que tinha aquele... Não, mas o momento é esse, é de você me batizar. E assim ele faz. E também, para mostrar com essa pesquisazinha que eu fiz aqui na Bíblia, né, que tem todos os evangelhos, que ele foi o primogênito, mas que também teve irmãos, 4 irmãos e 2 irmãs, né, que os nomes não foram citados, porque nós já sabemos que naquela época a mulher não tinha, né, não é valor, mas não era dado a ela destaque. Então, os nomes não são citados nos evangelhos, mas consta que ele teve 2 irmãs. E os nomes dos irmãos são citados, como nós vamos ver. E também um pouco dessa parte, que aqui nós falamos, Silvinha, amiga lá do Vinha, Carla, Dilma, né, tantos outros, Nilda, meu amigo, né? Nós temos
estada no mundo corporal, né, amigos que acompanham a nossa caminhada, né, e são muitas vezes tesouros, né, para o nosso coração e para a nossa vida. E Jesus também teve, né, Lázaro, Marta, Maria e os apóstolos, que foram os amigos para ele em todas as horas. E assim, eu começo aqui, só para ilustrar essa genealogia de Jesus, eu encontrei em algumas partes. Eu tenho que tomar cuidado bem direitinho aqui, porque a Bíblia é da Liliana, e eu não posso embeiçar, nem fazer beiradinha aqui. Mas vamos lá. Em Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 1, tem até como título isso, a genealogia de Jesus, registrando que nessa genealogia de Jesus, filho de Davi, e aí começa, filho de Abraão, por aí vai, mas eu vou chegar lá no ponto, porque é grande, gente, é uma genealogia enorme, até que chega em Jacó, que gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Então, aqui mostra que ele vem como herança, né, corporal de Davi. E também em Lucas, deixa eu vir aqui que eu marquei tudinho. Também no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, no versículo 26, que o título é O Nascimento de Jesus é Predito, fala assim, Lucas nos esclarecendo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Isso eu trouxe para vocês, para que a gente possa ter essa certeza, né, de que ele teve toda essa família corporal planejada, como nós também sabemos que temos antes de reencarnar, né? E o quão importante foi para ele que eles o tenham recebido, né? Maria prontamente aceita, né? Eu me lembro até quando o Jânio falou aqui, ele fez uma reflexão e eu parei e fiquei pensando, né? E se Maria não tivesse aceitado, né, o que o anjo Gabriel estava falando para ela, né? Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? A história não teria sido essa, né? E José também, porque a princípio a gente sabe que de pronto ele ficou, né, meio receoso, não queria aceitar aquela situação, mas aí, durante o sono, né, um sonho ele teve, em que o anjo também falava para ele, e até disse o nome pelo qual o bebê seria chamado, Jesus, né? E assim vai seguindo a vida de Jesus com essa família planejada. Falei já do parentesco dele com João Batista, né? João Batista, que era filho de Isabel e Zacarias. E aí chego nessa questão dele ter os 6 irmãos. E aí vou pegar aqui, tem várias passagens, vou pegar aqui só umas 2 para mostrar a vocês, né? E é interessante, gente, folhear, que nós vamos descobrindo, né, coisas que a gente diz assim, ah, mas na doutrina, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, porque o nosso Evangelho, ele está aqui,
né? É o mesmo. A pessoa diz, mas no evangelho de vocês, não, é o mesmo. As passagens que estão contidas aqui no nosso evangelho segundo o Espiritismo, elas estão aqui na Bíblia, ou nos evangelhos, ou no Novo Testamento, como vocês quiserem chamar. E nessa passagem aqui de Mateus, é no capítulo 13, o item 55. Diz assim, o versículo, tá? Não vou ler todo, porque senão ficaria muito longo. Só para a gente ter noção. Eles estão ali reunidos, chegando à cidade, e aí dizem assim, não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Não estão conosco todas as suas irmãs? De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Né? Então, já começava a despontar aí toda a mensagem que ele trazia, toda a missão que ele veio cumprir aqui conosco. E cita nominalmente os irmãos e diz, e não estão conosco todas as suas irmãs? E também em Marcos, capítulo 6, versículo 3, nos diz assim, aí já em Marcos, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco as suas irmãs? Então, novamente nos mostrando essa família, né, que Jesus encontrou aqui na terra. E, para finalizar essa partezinha, aqui em João, capítulo 7, versículo 3, nós vamos encontrar assim, é quando Jesus vai à festa das cabanas, a festa que ele percorreu até a Galileia. Ele diz assim, João, os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo. E Jesus vai responder a eles, para mim ainda não chegou o tempo certo. Para vocês, qualquer tempo é certo. Assim, a gente situa, né, Jesus nessa família corporal, nessa parentela corporal. E por que eu estou falando isso? Por que a Ana foi pegar lá nos evangelhos esses irmãos, essas irmãs, essa confirmação, né, de que eles existiram nessa família corporal? Porque nós vamos encontrar uma passagem que nos diz assim, Jesus falando, né? Ele nos diz assim, numa situação que nós vamos ler integralmente. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? A gente vai dizer, mas a gente não acabou de ver lá no Evangelho? Está lá João, Lucas, falando dos irmãos, da mãe, das irmãs. Por que então que Jesus falou isso? Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? A família dele ali. Não é esse o nosso tema hoje? Jesus e a sua família? Mas Jesus não desperdiçava nenhuma oportunidade
para nos dar, nos deixar, porque ele não deu só naquele momento o ensinamento, não. Vejam quanto tempo se passou e o ensinamento até hoje está conosco e vai permanecer, né? Porque a palavra dele vai permanecer. E é assim que nós temos aqui, no nosso Evangelho, no capítulo 14, essa passagem de Jesus. Eu vou ler ela para vocês saberem de onde nós tiramos. Está no nosso Evangelho, no capítulo 14, e o item é 5. Quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo e ficado do lado de fora, o mandaram chamar. Ora, o povo estava ao seu redor e lhe disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, ele disse: minha mãe e meus irmãos são todos os que fazem a vontade de Deus. Este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Está em São Marcos, capítulo 3, versículo 20, e também em Mateus, no capítulo 12, versículos 46 a 50. Se nós formos ver estas palavras literalmente, nós realmente não vamos entender, porque vai estar em contradição com tudo que Jesus pregou. O amor, a caridade, a fraternidade. E é aí que eu lembro do nosso estudo de quarta-feira, em que nós sempre falamos essa frase que eu vou dizer agora aqui. É preciso tirar o espírito da letra, não é? O que isso quer dizer? Nós não podemos ficar literalmente ali na palavra. É preciso ver que espírito, né, ela nos traz, que sentimento que ela nos traz, né? O que Jesus quis falar com isso? Porque nós vamos encontrar até aqui nos comentários, né, que às vezes as palavras que atribuem a Jesus não foram ele que disse, né? Houveram traduções dos evangelhos para o grego, depois do grego para outras línguas, e assim cada palavra foi sendo, vamos dizer assim, adaptada àquela língua, àquela cultura, né? Então nós precisamos primeiro entender que ensinamento, o que Jesus quis dizer com essa passagem, né? Porque ele, algum ensinamento quis nos dar. E no item 6 aqui do nosso evangelho, só no finalzinho, nós já temos a seguinte explicação. É que as palavras que se lhe atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Né? Neste caso, em que ele tem essa passagem, o sentimento que Jesus nos mostra é da importância da família espiritual, né? A família corporal, ela já estava consolidada, todos ali sabiam que ele era filho de Maria, de José. Mas e essa família espiritual, como eu falei no início? E esses amigos ao longo da sua trajetória, né? Qual o valor deles?
né? Esse capítulo do Evangelho, capítulo 14, ele vai mostrar exatamente isso, né? A importância e a diferença entre a parentela corporal e a espiritual, que é o fundo desse ensinamento de Jesus. Ele não desprezou ali a sua família corporal, mas ele enalteceu a importância da família espiritual. Dessa família que nós precisamos entender que é uma família universal, né? Nesses últimos tempos, nós precisamos entender que nós somos, assim, uma centelha divina aqui neste planeta e que fazemos parte dessa família imensa que é todos os povos, toda a humanidade. E pensarmos com o sentimento de fraternidade. Esse sentimento é que une essa família em laços espirituais. Então, nesse momento, ele vai nos levar a esse entendimento do amor universal. E eu peguei para título de curiosidade, né? Da onde vem essa palavra fraternidade? Ela vem do latim, fraternitate. E no nosso dicionário vai significar parentesco de irmãos, irmandade, amor ao próximo, união ou convivência como de irmãos, harmonia, paz, concórdia. E aí, aqui no meu roteirinho, eu coloquei aqui um lembretezinho para eu reler um trechinho aqui da página de abertura, né? Até para que vocês vejam como tudo está assim encadeado, né? Quando a gente prepara um estudozinho. Nessa página de abertura, Emmanuel nos esclarece assim: Jesus trazia consigo a mensagem da verdadeira fraternidade. Transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Então, até aqui, Emmanuel nos fala da fraternidade e dessa passagem em que ele vem nos trazer esses ensinamentos. E seguindo, ainda falando dos laços espirituais, né? Eles são sólidos, eles são vínculos que se formam na nossa trajetória evolutiva. E o mais importante, esses vínculos dessa família espiritual, eles persistem por toda a eternidade. E é assim que no finalzinho aqui do item 8 deste capítulo, nós encontramos assim: sua mãe se encontrava com eles e generaliza o ensino, o que implica de nenhum modo que tenha pretendido que sua mãe, segundo o corpo, não lhe era nada como espírito, e que não tivesse por ela senão indiferença. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Né? Então, o Evangelho está aqui nos mostrando que, em hipótese nenhuma, Jesus quis renegar essa família corporal que ele tinha. Ele apenas aproveitou a situação para nos mostrar também que os laços dessa família espiritual são tão importantes quanto os laços corporais. E aí tem uma reflexão, porque a gente para ver aqui dessa passagem de São Marcos, que falam que os irmãos, né, queriam se apoderar dele, né? Os irmãos achavam que ele estava perturbado, né? Só que nós precisamos ver, como a gente sempre fala aqui, o contexto, né, em que essa situação toda aconteceu, o contexto histórico, o contexto cultural. Esses irmãos já deviam estar apavorados. Por quê?
eram irmãos consanguíneos de Jesus. A perseguição já começava. O que eles pensaram? Jesus começava já a mostrar, né, a sua presença com mais vigor, né? Já um povo maior já o conhecia. Então os irmãos pensaram, é melhor a gente recolher eles, né? Ele, Jesus, e isso vai ficar, então, mais tranquilo para o nosso lado, né? Então, é nesse sentido que os irmãos aparecem ali. Eles estavam mais preocupados, vamos dizer assim, com a vida deles, com a perseguição que eles sofreriam. E aí, nós vamos ver aqui no item 7... É só um trechinho, tá? Jesus não negligenciou nenhuma ocasião de dar um ensino. Tomou, pois, a que lhe oferecia a chegada de sua família para estabelecer a diferença que existe entre o parentesco corporal e o parentesco espiritual. É esse, então, o sentido dessa passagem. Nós continuamos e vamos encontrar aqui no Consolador a explicação exatamente para essa passagem. E o título é Fraternidade. Está na pergunta 342. A resposta de Jesus aos seus discípulos, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, é um incitamento à edificação da fraternidade universal? Então, ele quis reforçar isso, a fraternidade universal, e aí nós temos a resposta. O Senhor referia-se à precariedade dos laços de sangue, estabelecendo a fórmula do amor, a qual não deve estar circunscrita ao ambiente particular, mas ligada ao ambiente universal, em cujas estradas deveremos observar e ajudar fraternalmente a todos os necessitados, desde os aparentemente mais felizes aos mais desvalidos da sorte. Então, mais uma vez, reforçando a importância dos laços espirituais, de se ter consciência que, além de pertencer a essa família corporal, na qual nós estamos inseridos, né, porque é o lugar certo, né, com as pessoas certas, nós já sabemos disso, mas que também fazemos parte dessa família espiritual. Muitas vezes a gente percebe isso quando a gente encontra, né, um amigo, diz assim, mas é como se fosse minha irmã. Né? Tem pessoas até que muitas vezes assim, você é irmã dela? Né? Isso já me aconteceu aqui na casa algumas vezes com a Patrícia. A pessoa diz assim, você é irmã dela? Aí a gente brinca e diz assim, somos, né? Porque não deixa de ser verdade, né? Somos espiritualmente, né? Como todos aqui nós somos. Mas, às vezes, esse vínculo, ele parece ser tão grande que até as pessoas ao redor percebem, né? Como eu tenho certeza que alguns de vocês devem ter também alguma situação parecida. E assim, chegando, que eu tenho que controlar aqui o tempo, chegando aqui já para a parte final, eu quero destacar a presença da mãe, né? A gente não pode falar de Jesus sem falar da mãe dele, né? É imperdoável, né? Maria, mãe de Jesus. E aí,
eu brinquei até com o Edu lá embaixo, que eu ia citar ele. Eu falei assim, olha, vou citar o seu João Maceió no início e vou citar você no final. E agora eu vou dizer por quê. É porque a primeira vez que alguém me falou assim, lê esse livro, foi Edu. Edu falou assim, Aninha, lê esse livro. Aí ele pegou aqui na biblioteca do Vinha e me emprestou. E eu li e fiquei apaixonada. E logo em seguida comprei o meu lá na biblioteca do Nelde. E até hoje, se vocês verem aqui, ele é todo sublinhado e eu uso ele demais. Então eu não esqueci que foi essa dica, foi do Edu. Mas por que eu estou falando dele? Porque ele tem aqui na lição número 30, ela é uma lição que fala só sobre Maria. É linda, 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 linda. Muito linda. É longa, só vou ler um trechinho e explicar por quê. Aqui, no Evangelho, nós temos em João, capítulo 19, nos itens, versículos 25 a 27, a seguinte passagem. Deixa eu achar aqui, que a letrinha não me ajuda muito. Não, 19. Estou no capítulo errado. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe, aqui está o seu filho, e está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Então, até nessa hora derradeira, Jesus enalteceu a família, né? Dizendo a Maria que ali estaria um filho, né? Um filho, né, vamos dizer, carnal, a quem ela teria toda a dedicação, mas também um filho que a família espiritual lhe dera, né? Porque ele era um discípulo muito amado de Jesus. E nesse capítulo 30, aqui do Boa Nova, essa passagem é muito rica. Esse livrinho, ele foi escrito pelo espírito de Humberto de Campos. E o trechinho dessa passagem da lição 30 diz assim, mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-se de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse, filho, eis aí tua mãe. Imagina nessa hora de dor, né? Jesus ainda tendo forças para falar isso, né, para a mãe e para o seu amigo querido. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também para todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real. E assim o capítulo vai discorrendo sobre o que vai acontecer com Maria após a crucificação de Jesus.
e mostra que depois de um tempo que ela passa na casa de alguns familiares que a acolheram, ela vai desencarnar e Jesus vai estar lá com ela. É lindo, é lindo. É pena que o tempo ele não nos favorece, né? E aí, quando ela desencarna, ela pede para ir ver aqueles que seguiam Jesus. E vai nos deixar ainda uma mensagem muito significativa nesse finalzinho. Ela, quando aquela alma eleita, vou só tirar alguns itens, quando aquela alma eleita se elevou da terra, extensas multidões de entidades angélicas a cercavam, cantando hinos de glorificação. E aí ela pede para ir ver aquela multidão guardada a ferros em escuros calabouços, né? Eram os cristãos que tinham seguido Jesus e que já estavam lá encarcerados. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Maria se aproximou de um a um e participou de suas angústias e orou com suas preces. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciãs que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no Evangelho do Reino toda a sua esperança. Maria aliviou-lhes o coração e, antes de partir, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene. E é aí que vem essa mensagem tão linda e tão importante até os dias de hoje. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrastável entre os discípulos amados. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem encarcerada, de rosto descarnado e macilento, lhe disse ao ouvido: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Cantou um hino, então, de profundo e enternecido amor a Jesus. E desde esse dia, nos momentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave herança de nossa Mãe Santíssima. E é por isso que, para finalizar, né, com essa mensagem de Maria Santíssima, né, a quem ela inspirou na jovem, né, essa alegria, eu trouxe para vocês uma pequena recordação. Está aí, não está, Liliana? Pega, por favor. Porque tem uma pessoa aqui muito especial aos nossos corações, que ele sempre fala essa mensagem que eu coloquei no cartãozinho. Sempre diz, desde o início aos nossos corações: seja sempre motivo de alegria onde você estiver. E é essa a mensagem do Cristo, que sejamos alegres, que tenhamos bom ânimo, como teve Maria, como teve toda a família de Jesus.
ir até ele. Então, eu vou, enquanto a Liliana, por favor, entrega esse pequeno mimo, né, eu vou colocar para vocês aqui uma mensagem final. Ah, tá. Não sei se... Aqui. Só um minutinho. Pronto. Só para a nossa reflexão final. Assim, meus queridos, eu agradeço a vocês pelo carinho com que me escutaram, dessas reflexões que eu fiz, e deixo como mensagem, né, desse domingo em que, mais uma vez, refletimos sobre essa magia do Natal, sobre a família de Jesus, esse sentimento que eu espero que esteja conosco durante todo o próximo ano, mas não só nos nossos corações, porque nós precisamos, né? Não tem mais tempo, é hora da gente praticar, é hora de ação, nós precisamos agir com o coração. E as nossas ações têm que ser repletas de fraternidade. E que nós tenhamos a alegria,
né, como bons cristãos que somos, tenhamos sempre alegria, tenhamos sempre bom ânimo, né, para sermos, né, como a música nos fala, instrumentos desse amor de Jesus aqui na terra, por todos, né, por todos aqueles que nós encontramos e que compartilham essa caminhada conosco. Nossos vizinhos, nossos familiares, nossos amigos e até aqueles que nós eventualmente encontramos pela rua, em algum local que estejamos, num banco, num supermercado, né? Que nós tenhamos sempre uma boa palavra, um bom sentimento, né? Um fica com Deus, né? Ou vai com Deus, né? E é assim que eu espero que nós também fiquemos hoje aqui com a doce, santa, bendita paz de Jesus. Muito obrigado a vocês. Nós é que agradecemos, né? Muito bom, muito obrigado, Aninha, né? Que nos trouxe essas palavras, que nos trouxe ensinamentos, que falou sobre a família, né? Sobre a família de Jesus, sobre a nossa família. Muito, muito obrigada, Ana, pelo seu carinho, irmã. Né? E agora a gente vai passar para a segunda parte da nossa reunião. E todos estão convidados, aqueles que se sentirem à vontade, em que quiserem participar do passe, serão convidados, né, conduzidos pela nossa irmã Nilda, à salinha de passe. Então, elevando nosso pensamento a Deus, mais uma vez, nós agradecemos ao Pai por essas mensagens trazidas, por essa energia e por esse amor aqui nesse ambiente. Que possamos continuar com essas vibrações e estar com o Senhor sempre em nossos corações. Que assim seja.